Olá, boa noite. Vamos começar daqui a alguns minutinhos o nosso estudo bíblico semanal. Quero agradecer desde já a presença de todos. Vamos nos aguardar aqui a chegada dos irmãos para juntos estudarmos um pouco mais da palavra de Deus, aprender um pouco mais o que o Senhor tem para as nossas vidas. Enquanto isso, vou compartilhar os links aqui para que mais e mais pessoas participem. Quero te convidar a fazer isso também. Compartilhe aí na sua mídia, né, para que outros irmãos participem conosco no nosso estudo bíblico semanal, abra uma sala de vídeo, assim temos o privilégio de poder contar com mais e mais irmãos participando conosco, né? Eu vou verificar se o áudio tá bom, porque ontem deu um probleminha, tá saindo o áudio, então tô tranquilo. Vamos começar nosso estudo bíblico nessa manhã, ou nessa noite quente, abafada, né? Nós precisamos do refrigério da palavra de Deus em tempos também de dificuldade, em tempos tão difíceis como este, né? Um tempo em que estamos atravessando aí muitas lutas e que precisamos nos alimentar, nos nutrir com a palavra de Deus. Que bom que você está aqui para aprender mais da palavra de Deus. E nosso objetivo é juntos caminharmos nas Escrituras, né? Por isso esse tema, né, jornada pelas Escrituras. Coloque aí nos comentários, boa noite. Se você é de fora de Jaboticabal, coloque o nome da cidade. Se você puder compartilhar aí na sua mídia, compartilhe aí no Facebook nosso estudo dessa noite, para que outras e outras pessoas também participem conosco. Nós vamos começar nosso estudo nessa noite, falando com Deus, orando, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, né? Com seus afazeres, com as suas lutas. A Maria já cumpriu a tarefa aí, já compartilhou. Obrigado, Maria. A Fabiana também já compartilhou. É isso aí. Vamos divulgar, né? A mídia está divulgando tanta coisa, às vezes muitas coisas que nem prestam. E nós temos o privilégio de poder aprender mais da palavra de Deus, poder crescer mais da palavra de Deus. Está conosco a Isva é de Itaboa, Ribeirão Branco, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Isva. Deus abençoe, que Deus fortaleça a sua vida. A Bernadette está aqui conosco também. A Eva, vamos todos, a Dona Marilza, seu Vigílio, vamos todos crescer juntos na palavra do Senhor. Também nas nossas mídias, né, e outras mídias no Facebook, quero dar as boas-vindas, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Vamos começar nosso estudo? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta noite esta quente, mas temos a rica oportunidade de aprender da Tua palavra e ser refrigerado por ela. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos da tecnologia que nos auxilia e que podemos, ó Pai, aprender mais e mais. Peço que esteja abençoando meus queridos irmãos, ó Deus, e fortalecendo a vida de cada um em suas angústias, em suas lutas, abençoando a vida de cada um em meio a tantas e tantas dificuldades que temos enfrentado. Pai, nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Queridos, antes de nós começarmos nosso estudo bíblico, aí outros irmãos também vão entrando aqui. Vamos louvar ao Senhor com um hino que fala sobre a bondosa mão do Senhor guiando a nossa vida, guiando a nossa história. Um hino que eu sei que a Missinha gosta muito. Nós vamos cantar com uma letra um pouquinho diferente, mas declarando isso: as tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. Vamos louvar o Senhor. Deus de amor.
mãos do Senhor dirigem, guiam a nossa vida, o nosso destino. O pastor ficou bem na frente aqui da letra, né? Depois que eu comecei a me arranjar aqui, aí deu certo. Eu esqueci de posicionar ela do outro lado, né? A gente vai aprendendo aqui. Meus amados irmãos, hoje nós chegamos no capítulo 31 de Gênesis. Capítulo de número 31 de Gênesis. Nós estamos aí na nossa jornada pelas Escrituras, seguindo aí os passos, né, dentro da Sagrada Escritura, aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem para a nossa vida, daquilo que Deus tem para a nossa jornada. E de fato é uma jornada, né? Os nossos antepassados trilharam a sua vida desde o início, quando Deus criou todas as coisas e fez Adão e Eva, e de lá para cá, após o pecado, nós vemos essa jornada, o que poderíamos dizer a jornada da redenção, porque alcançamos, né? Porque, ou melhor dizendo, porque almejamos aquele dia glorioso em que o Senhor há de voltar. Já recebemos a redenção em Cristo Jesus e agora almejamos a consumação de todas as coisas. Bom, nós vamos começar então esse estudo nessa noite no capítulo 31 de Gênesis. Mas vamos pedir a iluminação do Espírito Santo? Vamos pedir para que o Senhor toque no nosso interior, que o Senhor leve cativo o nosso pensamento, que o Senhor aplique aquilo que vamos ver nesta noite como um bálsamo para nós. Senhor Deus, graças te damos, mais uma vez a tua presença. Rogamos ao teu Santo Espírito, ó Deus, que fale conosco, ilumine a nossa mente e nos enriqueça com o poder que emana da tua palavra. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, queridos. Chegamos então nesse capítulo 31 com o tema Jacó retorna para casa. Sob a ordem, o comando do Senhor, Jacó agora começa a fazer a jornada de volta para casa. Nós vimos na última estudo nosso, Jacó em Padã Arã, ali trabalhando com o seu sogro Labão. Depois ele decide ir embora, Labão lhe faz uma proposta, né, para que ele permanecesse, porque Labão havia observado que Deus era com Jacó, e Deus estava abençoando Jacó, em consequência Labão também era abençoado. E aí Jacó então fala, tudo bem, então vamos fazer um acordo, porque esse salário aí não está dando certo. Né? Jacó já havia mudado muito o salário, já havia enganado Labão havia enganado Jacó. E aí então Deus, nós terminamos o capítulo 30 percebendo que Deus estava abençoando Jacó, apesar de todos os jeitinhos que ele estava dando. Né? E aí nós entramos no capítulo 31. Finalmente chega a hora de Jacó retornar para casa. Ele agiu de acordo com a vontade de Deus ao deixar Labão. Mas alguns talvez pensem, né, a maneira pela qual ele saiu não tenha sido uma atitude de fé. Mas, apesar disso tudo, Deus foi fiel em manter a sua palavra. Quando você olha lá no capítulo 28, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 28, verso 15, Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Deus era com Jacó, Deus estava guiando Jacó. Mas neste capítulo 31, que nós vamos perceber aqui, é que depois de fazer um acordo ali com seu sogro, trabalhar, Deus continuou abençoando Jacó, mesmo seu sogro mudando e fazendo ali os jeitinhos, você vai ficar com as ovelhas malhadas e depois com as listradas, e Deus foi abençoando e abençoando Jacó. E a tensão entre Jacó e Labão ameaça a passo firme, caminha a passo firme. Né? Começa quando então Labão trapaceia Jacó em seu contrato de casamento, e ao longo de 14 anos ele teve que trabalhar ali, trabalhou 7 anos, casou-se com Lia, enganado pelo seu sogro, Labão. Depois de uma semana, ele tem a sua esposa, a Raquel, nos braços, mas ele teve que trabalhar mais 7 anos. Fora isso, ele depois trabalhou mais 6 anos, e isso lá foi 20 anos caminhando em torno disso. Labão leva a melhor, experimentando, né, a bênção de Jacó enquanto o oprime. A tensão muda em favor de Jacó
com o contrato do rebanho. E durante os últimos 6 anos, então, o Senhor abençoa Jacó, despojando Labão. Bom, nessa cena do capítulo 31, a tensão desalenta e aumenta reiteradamente. A tensão se intensifica na hostilidade de Labão e seus filhos contra Jacó e se estabiliza quando as esposas decidem, então, deixar o lar, deixar o vínculo com o seu pai, né, em favor do seu esposo. E aí, nesse capítulo que nós vamos ler, a tensão, ela toma vulto, né, de uma perseguição física, de Labão, que se estabiliza depois com o sonho do Senhor, advertindo Labão para que ele não toque em Jacó, e o capítulo 31 culmina aí com o Labão humilhado, que propõe estabelecer um pacto de não agressão, e o abençoa Jacó e o despede. E há alguns apontamentos neste capítulo que é bem interessante para estarmos observando nessa noite. Bom, os 20 anos da vida de Jacó, juntamente com Labão, do trabalho com Labão, ele experimentou a tribulação, bem como a presença óbvia de Deus ao fazê-lo prosperar durante os últimos anos, operando nele uma transformação. Deus era com Jacó, Deus estava abençoando Jacó. O trapaceiro, aquele que nós não gostaríamos de abençoar, Deus tinha um plano na vida de Jacó. Lembre-se que eu tenho trabalhado muito nessa série, por trás da história, da nossa história, a história do Senhor. Deus está guiando todas as coisas, Deus está conduzindo todas as coisas. E pela primeira vez, neste ato, ele emerge como um homem de fé pública e assume a liderança do seu lar. O que fica interessante aqui, queridos, é que ele age impulsionado pela ordem divina de regressar à terra prometida. Os versículos 3 e 4 vão narrar isso para nós. Ele dá testemunho, primeiro às suas esposas, né, da presença, da provisão divina. Depois, finalmente, toda a família de Labão com disposição de empreender a perigosa jornada, e ele termina sendo abençoado por Deus. Bom, olhando para esse texto, há algumas verdades que são bem interessantes que eu gostaria de fazer apontamentos à medida que fizermos a exposição do capítulo. Nós não vamos ler todo o capítulo de uma vez, nós vamos dividir a leitura como temos feito, fazendo alguns comentários. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, abra lá, Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31. E nós vamos começar lendo a primeira parte, conhecendo a vontade de Deus. Verso 1 ao verso 3. Olha aí na sua Bíblia. Gênesis 31, verso 1 a 3. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai juntou a ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Interessante, né? Casos de família, mais problemas, mais dificuldades. Veja que agora entra em cena, além do entrevero, além da dificuldade com o seu sogro, né? Primeiro Jacó teve dificuldade com Lia, né? Com Raquel, todas aquelas dificuldades familiares. Agora teve dificuldade com o sogro. E agora entra os cunhados em cena aqui, os conflitos familiares aí presentes na história da humanidade. Bom, uma das áreas em que os crentes têm mais dificuldade é como saber a vontade de Deus. Por isso eu coloco essa primeira parte com esse tema, né? Conhecendo a vontade de Deus. Embora nós devamos ser cautelosos em aplicar a experiência de alguém como regra geral, ainda assim há princípios básicos nesses primeiros versículos aqui da época de Jacó que vale muito a pena ser observado. E eu gostaria de fazer alguns destaques aqui. Bom, como você já sabe, Jacó permaneceu em Padã Aram por mais de 20 anos antes de o Senhor o chamar ali. É necessário paciência para aprender a vontade de Deus. Você já parou para observar que tudo o Senhor tem o tempo estabelecido?
quando ele promete que Abraão seria pai de uma grande nação, não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Levou praticamente 25 anos para abençoar Isaac com um filho, com os dois filhos, Esaú e também Jacó. Demorou praticamente 20 anos, 19 anos. Agora aqui, Jacó, depois de ter fugido da casa do seu pai, após receber a bênção da primogenitura, né, e orientado pela sua mãe, Rebeca, e também pelo seu pai, por causa de Esaú, que estava sobre modo com raiva dele, queria matá-lo, ele sai, ele vai para a terra de Padã Arã para buscar uma esposa, e ali a história de Jacó na vida conjugal começa nesses tropeços, praticamente 20 anos. Sabe, queridos, nós sempre estamos com pressa. Porém, Deus trabalha na sua agenda, no seu tempo. Deus trabalha mais lentamente do que nós imaginamos. Nós queremos as bênçãos para ontem, mas Deus trabalha no tempo dele. Pode ser que ele estrale um dedo e aconteça hoje. Pode ser que aconteça daqui a 20 anos. Pode ser que nunca aconteça. A vontade dele prevalece. Ele também, o Senhor, não nos dá uma direção, o Senhor também não nos dá uma direção específica a respeito de determinados assuntos. Deus não entrega em nossas mãos um mapa dizendo, vá por esse caminho, vire para a direita, como se fosse um GPS. Sabe, mas Deus nos impulsiona até que venhamos a ter a necessidade daquilo e percebamos a mão providente do Senhor, direcionando as nossas vidas. Às vezes, o que vemos como o silêncio de Deus durante certo período é normalmente uma verdadeira prova de fé. Porque quantos de nós já não oramos pedindo Deus abençoa e não gostaríamos que o Senhor abençoasse naquele instante? Mas Deus tem o seu tempo e nós temos que aguardar no tempo de Deus. Assim foi com Jacó. Assim que foi com Abraão, assim foi com Isaac, e assim é com todo aquele que confia e que descansa no Senhor. Mas essa passagem também nos ensina que Deus, muitas vezes, além de ter o tempo dele, a maneira dele agir, Deus muitas vezes usa as circunstâncias para dirigir os seus filhos. Deus abre e fecha as portas. Quando você vai lá para Atos, capítulo 16, os versos 6 a 10, ele narra isso para nós, e eu gostaria de tomar licença de sair do Antigo Testamento e já ir para o Novo Testamento aqui. Atos 16, olha aí na sua Bíblia, se você puder, depois nós vamos voltar aqui para Gênesis. Olha o que diz os versos 6 a 10. Diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir daquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos voltar aqui para Gênesis capítulo 31. Então perceba, Deus abre e fecha portas para seguir, para conduzir o seu povo da maneira como ele quer. Voltando para o nosso texto de Gênesis capítulo 31, Jacó agora podia ver que a família de Labão o odiava. O texto que nós lemos fala que os seus cunhados aqui já não estavam contentes ali. Eles viviam melhor com a presença dele, mas não estavam contentes por causa das bênçãos de Deus sobre eles. Eu diria que na leitura do texto aqui enquanto me favorece, enquanto a bênção é para a minha casa, ok. Mas a partir do momento que Deus só está abençoando você, você está enriquecendo e nós não, então aí a conversa muda. Sabe, queridos, é interessante porque eles não estavam contentes com as bênçãos de Deus sobre Jacó. As acusações da família de Labão foram tão injustas que a ganância, a inveja, o mal que poderiam incentivar, poderia até levar Jacó à morte. Eles estavam desejosos com isso. Essa má conduta
familiares de Labão, foi um instrumento que Deus usou naquela circunstância para tirar Jacó daquele lugar. Se a vida tivesse confortável ali, certamente Jacó também estaria levando a sua vida pacata. E eu pensava na leitura desse texto aqui, um paralelo interessantíssimo entre a vida de Jacó e a vida de José, seu filho. Porque Jacó, nessa situação, teve que sair. Deus o impulsionou a sair. Na vida de José, da mesma maneira, os seus irmãos o venderam como escravo. Depois passou por diversas situações até chegar ao Egito e ser colocado como o segundo homem mais importante em todo o Egito. Então, o que nós percebemos aqui, conhecendo a vontade de Deus, que é uma das grandes dificuldades que nós temos? Deus age no seu tempo, assim como foi na vida de Jacó. O Senhor, muitas vezes, usa as circunstâncias para dirigir as nossas vidas, para dirigir os seus filhos. E também, queridos, finalmente, Jacó recebeu a direção da palavra de Deus. Olha o versículo 3. Ele diz assim: disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Nesse caso, queridos, tanto a providência quanto a palavra de Deus fizeram com que os seus caminhos ficassem claros. Sabe aquela situação quando você não enxerga nada pela frente e você está buscando uma solução e ora, pede a Deus e de repente parece que a névoa saiu da frente, você consegue enxergar e até mesmo olhando e lendo na palavra você diz: que bom, Deus, que o Senhor está direcionando a minha vida. Com a vida de Jacó foi muito interessante porque a palavra de Deus ali guiou a vida de Jacó. Assim disse o Senhor a Jacó. A palavra de Deus é o maior patrimônio que temos para discernir a vontade de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Quando a palavra de Deus nos orienta claramente, nós devemos obedecê-la. Quando o Senhor fala conosco, só nos resta obedecer. Às vezes, Deus nos mostra a sua vontade por impressionar um certo dever em nosso coração. As pessoas descrevem isso como Deus falando com eles. Ele também trabalha desta maneira, mas conhecendo a natureza do coração duro do homem, nós devemos tomar muito cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Por isso, nós submetemos o nosso coração, aquilo que sentimos, à palavra de Deus. Então, os versos primeiros iniciais aqui, verso 1 a 3, mostram para nós a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para Jacó? Saia e vá para a sua terra. Vá para a terra dos seus pais e para a parentela. É interessante que ele faz um movimento nessa ordem do Senhor, diferente do movimento de Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Agora Deus diz para Jacó: sai da terra do teu sogro e vai para a terra do teu pai e da tua parentela. É como se encontrassem ali. Bom, ainda falando um pouquinho do nosso texto, nós temos uma segunda parte aqui, que é uma boa confissão. Dos versos 4 ao verso 16. Vamos ler? Então Jacó mandou ouvir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhe disse: vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mudeu a mim. Pois, chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou:
levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Sabe, queridos, agora é muito interessante a cena desse verso 4 ao verso 16. Jacó chama suas duas esposas, Lia e Raquel, para fora, né? Ele assegura a privacidade. Jacó, ele chamou Lia e Raquel e Lia para fora do campo para que elas soubessem dos seus planos. É muito interessante essa cena porque Jacó aqui, de uma certa maneira, coloca suas esposas na parede. Olha, nós temos que partir. O Senhor me revelou, nós temos que partir. Mas por outro lado, o que nós podemos adotar como princípio aqui é algo que nós como família devemos praticar, que é consultar a nossa esposa, consultar o nosso marido, antes de guiar e seguir as decisões, para que tenhamos a sabedoria na nossa caminhada. E como foi maravilhoso a sua confissão, a confissão de Jacó a respeito da bondade de Deus. Na leitura desse texto, o anjo de Deus que aparece para Jacó, falando a ele, né, que do sonho dos machos ali listados, salpicados, malhados. O que é interessante é que há uma frase que ele diz assim: eu estou vendo tudo que Labão está fazendo com você. E ao ler esse texto eu fico pensando, às vezes nós somos injustiçados nesta vida e achamos que não há justiça. Aonde está Deus? Ele está vendo tudo isso. Sabe, queridos, Jacó lhe demonstra uma verdadeira humildade e ele atribui todas as bênçãos a Deus. Ele não estava atribuindo a sorte, ou fazendo alguma feitiçaria, ou dando um jeitinho. Não, as bênçãos vêm das mãos de Deus. O sonho que ele menciona não é a mesma comunicação que ele menciona lá no versículo 3, mas é anterior ao versículo 3, apesar de estar posterior aqui no texto. Nos versículos 10 a 12, nós aprendemos que Deus garantiu a Jacó que ele faria com que os animais produzissem filhotes de cores mistas. E eu fico impressionado. Deus é tremendo. Como Deus é capaz de mudar a estrutura genética para abençoar os teus filhos. Como Deus é tremendo e Ele move todas as coisas para derramar bênçãos sobre a vida dos seus filhos. É por isso que ele não temia, Jacó não temia as mudanças constantes de Labão para trapaceá-lo. E eu penso, queridos, por mais que vivamos num país em meio a tanta corrupção, em meio a tanta trapaça, um filho fiel do Senhor, temente a Deus, é abençoado por ele, e Deus o faz próspero na terra da desolação, em meio à corrupção. Porque eu creio nesse Deus que continua sendo o mesmo Deus. Nos versículos 14 a 16, nós vemos aqui o mau caráter de Labão. Veja que até mesmo as suas filhas se sentiam usadas e não se sentiam amadas pelo seu pai. Nós já fizemos menção disso no estudo anterior, mas voltando no texto, ela chega ao ponto de dizer assim: ele não nos vendeu e não consumiu tudo que era nosso? Sabe, elas estavam nutrindo certo rancor no coração. Raquel e Lia nutriam no coração um rancor pelo caráter do seu pai. Né? E as riquezas adquiridas através de seus casamentos deveriam ser usadas para o benefício futuro delas. Mas Labão não estava fazendo isso e elas se sentiram então desertadas. Agora, note comigo,
Quando Deus dirige o marido, ele também pode dar um coração disposto à esposa. Um dos grandes problemas que nós encontramos nos nossos dias é quando o marido puxa a corda para um lado e a esposa puxa a corda para o outro lado. Onde chegar? Veja, e por que o pastor está dizendo isso? Por que eu estou dizendo? Olha, e eu vou preparar uma mensagem só para os casais, só nesse versículo aqui, um dia. Olha o que o texto nos diz. Faze tudo o que Deus te disser, versículo 16. Elas entenderam e agora Jacó assume ali, sai debaixo do guarda-chuva ali do seu sogro Labão, e elas entenderam que a mão do Senhor estava guiando. E eles não poderiam seguir destinos diferentes, não. O Senhor estava dirigindo ali a Jacó e deu o coração disposto, tanto a Raquel quanto a Lia. E a partir do versículo 17 até o verso 24, nós temos então a partida. Verso 17 a 24. Deixa eu só beber uma água e respirar aqui para ler do verso 17 a 24. Olha só o que diz os versos 17 a 24. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens e chegou a possuir o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo indo Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço, os 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Queridos, Jacó, cuidadosamente, escolheu o momento certo para partir. Qual foi o momento certo para partir? Labão estava fazendo, ele fora tosquear, as ovelhas. Não há dúvida de que Labão teria impedido Jacó, ou até mesmo tentaria matar Jacó se estivesse presente ali. Então, Jacó parte. Sabe, alguns questionam, entretanto, se a astúcia de Jacó, se o que ele praticou é justificável. Mas uma coisa que me chama a atenção no texto é que Jacó, o texto o tempo todo disse que ele tomou o que era dele e partiu. Labão o capturou de qualquer jeito, 7 dias depois, ao terceiro dia depois que ele já havia partido, chega ao conhecimento de Labão, ele vai no encalço, e veja que o texto mostra então essa perseguição, no 7º dia ele chega até Jacó, ou seja, uma perseguição implacável. E aí, então, Labão capturou Jacó lá, só que quando ele chega, o texto bíblico diz para nós que Deus, ele não poderia tocar em Jacó, porque Deus estava protegendo. Agora, olha que interessante, no verso 19, nós vemos que Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos religiosos de Labão. Alguns acreditavam, ou acreditam, que ela os levou porque Labão utilizava esses ídolos para se orientar, e desta forma ele ficaria impedido de segui-los. Eu, particularmente, olhando pelo contexto aqui, eu imagino que ela fez até movida por um certo sentimento de raiva. Eu vou tirar então o que ele julga ser de mais precioso. Particularmente, é algo que me chama a atenção. E ela tira então os ídolos do lar ali, dos quais ele adorava. De qualquer forma, queridos, isto prova que, embora Labão tivesse o conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro, ele praticava a idolatria. E até mesmo Raquel parece ter sido influenciada por isso. Bom,
Nada disso nos surpreende quando consideramos o fato de que até mesmo Abraão veio de um lar idólatra, quando Deus diz para Abraão que ele deveria sair de uma família de idólatras. Nada disso nos surpreende quando nós olhamos em Josué capítulo 24, versículo 14, quando Josué diz a todo o povo ali, ó, vocês escolham os deuses que vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Labão é um triste exemplo daqueles que conhecem o Deus verdadeiro, mas nunca o conheceram pessoalmente. E Raquel ilustra o poder sedutor de que a idolatria exerce. Bom, mas nós devemos ser cautelosos, né? Pois a idolatria não está de modo nenhuma morta. E quantas vezes não temos em nosso lar ídolos do lar como Labão tinha, mas nutrimos no coração coisas que nos afastam de Deus, como que fossem ídolos. Mas no verso 24, vemos mais uma vez que até mesmo o ímpio, aquele que não teme a Deus, está sob o domínio de Deus. Nada acontece aos seus filhos ou aos filhos de Deus que não tenha a sua permissão. O verso 24, de noite o Senhor apareceu para Labão e o Senhor disse para Labão, o arameu, guarda-te, não fales a Jacó nem mal, nem bem e nem mal. Isso nos reporta de que Deus estava conduzindo a ida de Jacó. Deus estava tirando todos os perigos. Labão alcançou a Jacó. Labão chega até ele. Mas Deus estava com Jacó. Deus estava protegendo Jacó. É tão maravilhoso saber que o mesmo Deus de Jacó é o Deus que servimos. É o Deus que nos protege em nossa jornada, em nossa caminhada. Bom, depois nós temos um tom hipócrita, um discurso hipócrita aqui no texto, dos versos 25 a 30. Labão usa um tom um tanto quanto hipócrita. Vamos ler, verso 25 a 30. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, que fizeste? Que me lograste e me levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? É interessante, queridos, que cada palavra desse discurso aqui é repugnante. Porque é repugnante do ponto de vista de uma pessoa honesta. Tudo bem, né? Jacó entendia, Jacó sabia que Labão havia feito aquilo com ele também havia feito com seu pai, com o seu irmão Esaú. Mas esse discurso aqui de Labão é um discurso hipócrita. Labão se descreve a si mesmo como modelo de amor paternal, como alguém que amava suas filhas. Embora ele reputa Jacó como um salafrário, né? Ele mesmo era alguém que não tinha moral. Poderíamos duvidar, né, que alguém pudesse agir assim se não encontrássemos pessoas com este caráter hoje em dia. Faça ou acuse-os daquilo que você pratica. E ele acusa a Jacó da fraude de que ele mesmo praticava. Para falar a verdade, quando nós lemos um texto como esse, nós percebemos, meus amados, que não tem super-heróis, pessoas perfeitas. Eu não me canso de dizer isso, a Bíblia é repleta de imperfeições, de pessoas imperfeitas, e ela nos nivela, não há um justo sequer. Todos nós somos falhos e devemos tomar cuidado
nosso discurso, ao apontar o dedo, sem antes olhar para a nossa vida. Mas uma cena muito bonita que eu encontro aqui nesse texto é o reconhecimento de Labão de que Deus, o Deus de vossos pais, como ele diz a Jacó, de que Deus estava protegendo a Jacó. Sabe, queridos, é interessantíssimo aqui, porque ele diz, o Deus de vossos pais me falou ontem à noite. E ele reconhece, então, que Deus estava com Jacó. Bom, mas o texto caminha, e o que é interessante aqui é que há uma resposta honesta da parte de Jacó. Verso 31 e 32 diz assim, respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as minhas filhas, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo, e leva contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Olha que interessante, queridos. Jacó deu uma resposta simples e honesta, a qual foi suficiente para expor as mentiras de Labão. Ele também se mostrou chocado com a possibilidade de um roubo, pois ele não sabia nada a respeito disso. Eu não sei de nada. Parece até diferente, né, de um político que dizia antigamente, eu não sei de nada. Nesse caso aqui, Jacó não sabia de nada. E ele fala, pode revistar tudo, pode olhar. E aí, o que nós temos aqui do verso 33 a 35 é tal pai, tal filha. Olha que interessantíssimo, verso 33 a 35. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e das duas servas, porém não as achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai, não te agastes, meu senhor, porque por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me achou com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Além de ter furtado, nós não sabemos se de fato Raquel estava naquele período das mulheres, né? O período menstrual aqui, por isso que ela usa a expressão aqui, pois me acho com as regras das mulheres. Mas o certo é que ela está usando da mentira para justificar o roubo. E ali naquela cena toda, Labão procura e não encontra, e ele vê então Raquel montada ali num camelo, onde os ídolos estavam colocados abaixo dela ali, e talvez ela cobriu com muitos panos, e ela disse, olha, você me perdoa não poder me levantar, porque eu não posso, porque eu estou naquele período, né, aqueles dias das mulheres, a regra das mulheres, como tão belamente a Bíblia coloca aqui. Bom, o fato é, queridos, é que nós vemos uma sucessão que nós encontramos uma falha no caráter de Jacó, nós encontramos uma falha no caráter de Labão, nós encontramos uma falha no caráter de Raquel, a mentira aí sendo posta, mas isso não nos serve como exemplo para ser seguido. Agora eu vou usar da mentira por causa do roubo. Mas isso simplesmente aponta o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos. E para justificar nossos erros, quantas vezes não usamos o argumento da mentira? Bom, o nosso texto continua e do verso 36 a 42, Labão então é repreendido, né? Verso 36 a 42. Vale a pena mencionar. Jacó não sabia de nada. Por isso, então, ele age ali repreendendo. Verso 36 a 42 diz assim, então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido?
havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Eu não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Queridos, que repreensão, que puxão de orelha Labão tomou. Aqui passou um filme na mente de Labão. Na verdade, quando nós olhamos aqui, 20 anos de frustração levaram Jacó a ferver aqui. A tampa da chaleira explodiu. O texto diz aqui que ele estava irado. Ele bateu na mesa. Sem dúvida, ele viu que Labão ficaria desamparado em virtude das ameaças de Deus. Ele não poderia fazer nada. Então chegou o momento, o desabafo. Vou falar para Labão. Sabe, queridos, e algumas observações precisam ser ditas aqui. Primeiro, Jacó queria saber por que ele estava sendo perseguido como um criminoso. Ele deixa claro isso. Você está me perseguindo porque como se fosse um criminoso? Qual é a acusação? Outra coisa, Jacó lembrou a Labão que sempre foi honesto e que trabalhou duro para ele. Uma coisa que nós devemos aqui corrigir na rota, né? Nós criamos uma estigma, a figura de Jacó como enganador, mas Jacó demonstra ser alguém honesto aqui, trabalhador, alguém temente a Deus, que estava sendo moldado por Deus. Sabe, queridos, ele trabalhou duro, ao contrário de Labão, que sempre foi egoísta. Ele ali estava firme. Normalmente, os pastores não eram responsáveis pelos animais mortos, pelos predadores ou abortados, né, que nasceram mortos. Eles deveriam apenas apresentar a carcaça para provar que os animais tinham sido mortos no campo. Mas veja que Jacó era responsável por cada animal de Labão, até aquilo que não era da sua responsabilidade. Jacó, queridos, demonstra aqui um caráter ilibado. Qualquer animal perdido, independente da causa, deveria ser reposto pelo rebanho de Jacó. Ele até sofria o dano. Jacó lembra Labão constantemente que Labão constantemente tentava enganá-lo, né? E que Deus, somente Deus é que o preservou. E aqui a coisa é linda, quando nós vemos a cena por trás da cena. O homem pode intentar o mal contra nós, trabalhando a fio, lutando, num mundo de injustiças, talvez numa empresa que temos um patrão que é fraudulento, ou talvez mesmo em meio a pessoas injustas. Se Deus está ao nosso lado, a bênção vem. Sabe, queridos, que coisa maravilhosa quando ele diz: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, Deus me atendeu ao sofrimento, ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu. Deus age assim nas nossas vidas. Se não for o Senhor conosco, guiando a nossa vida, nós jamais conseguiríamos qualquer coisa. E eu fico imaginando a cena, Labão abaixando a cabeça diante de tal repreensão. Mas aí, queridos, nós vemos então a aliança. Na 8ª parte aqui desse texto, caminhando para o fim do capítulo aqui, verso 43 a 54, nós temos a aliança. Veja só. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu,
que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Segar Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunho entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, então, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e o convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, os abençoou, e partindo, voltou para casa. Antes de partir, queridos, Labão sugeriu, que eles fizessem uma aliança, um pacto. Ele reconheceu que Jacó era abençoado por Deus, e Labão tinha chegado ao ponto de temer a Jacó, ficou com medo de Jacó. É interessante que este pacto ele ganha conotações de imunidade. Labão agora temia a Jacó, porque sabia que Deus era com ele. Ele queria garantias de que Jacó não retornaria mais tarde para prejudicá-lo. É irritante ver como o velho hipócrita ali, Labão, fingia que Jacó é quem necessitava ser vigiado. Ele usa todos os termos como se fosse que Jacó era alguém que necessitava ser vigiado. Mas, na verdade, queridos, era Labão. Veja, como uma prova da aliança, uma coluna foi erguida, um montão de pedras foi ajuntado sobre eles e eles comeram o pão. Nenhum dos homens deveriam voltar e passar pelas pedras com a intenção de prejudicar um ao outro. E aí nós vemos então que Jacó volta para casa. O texto do verso 55, então, Labão volta para casa. O verso 55 narra isso para nós. Essa é a última vez que nós vemos ou ouvimos falar de Labão. Ele foi um triste exemplo de muitos hoje em dia que pensam somente nas riquezas e não tiram nenhum proveito das oportunidades espirituais que possuem. Labão não é diferente daqueles que ouviram a respeito de Deus, mas não temeram o Senhor. E há alguns temas teológicos para a gente fechar o nosso estudo de hoje que eu gostaria de destacar aqui no nosso texto. O primeiro é o da providência. É interessante porque a descrição da expansão do rebanho de Jacó, lá no capítulo 30, verso 25 a 43, e depois a interpretação daqueles eventos do verso 31, do capítulo 31, do verso 4 até o verso 13, eles formam um conjunto, um quadro da providência de Deus, tanto no passado quanto na vida dos crentes hoje em dia. É Deus que conduz, é Deus que trabalha de forma providente na vida dos seus filhos. Por detrás da batalha entre Jacó e Labão está o Senhor. O Senhor é que está com ele, guiando todas as coisas. O sonho que Jacó teve do Senhor, instruindo para fugir de Labão imediatamente, dá início a essa cena. E todo o pontuamento que nós temos aqui neste capítulo, o Senhor protegendo, o Senhor afirmando que estaria com ele, é a providência de Deus. Mas como nós podemos aplicar isso para nossas vidas? O Senhor é conosco hoje, e Ele que provê todas as coisas. Mas um outro tema aqui que podemos ver é a reciprocidade. A providência de Deus também ocasiona justiça.
Labão explorou Jacó, explorou suas filhas ao longo de 14 anos, durante muito tempo, e contudo, agora ele se vê então pagando o preço. Ele semeia e está colhendo fruto daquilo que semeou, até mesmo da tristeza no coração das suas filhas, de não ter o amor das filhas como filhas amadas pelo pai, mas não, elas se sentiam usadas pelo seu pai. Um outro tema é a diretriz divina e fé. Sabe, queridos, no início aqui dessa cena, verso 1 a 3, nos é fornecido um programa de orientação divina. Jacó ele decide ser o tempo de ouvir a voz de Deus e partir. Veja que Jacó reúne suas esposas e diz para elas: o Senhor me falou e eu vou. Então ele ouve, ele teve fé. Agora ele não estava tentando dar um jeitinho. Jacó responde imediatamente, confiando que Deus o protegeria. Porque não era fácil sair de lá, correr o risco de morrer. Mas ele parte. Nós temos também uma tipologia, né? As 12 tribos aqui repetem as migrações de Abraão, a terra de renunciada, né, de Padã Arã, mais tarde o Egito. Então nós temos uma tipologia, o povo caminhando da mesma maneira, seguindo errante, e o pecado, né? Não poderíamos deixar de destacar aí o pecado. Queridos, Labão é um clássico exemplo da irracionalidade do pecado. Alguém que está iludido, alguém que está achando que pode mover os céus e a terra para fazer segundo a sua vontade. Ele reiteradamente chantageia Jacó, ele reiteradamente e descaradamente se queixa de Jacó, ele foi injusto. Nós vemos também, por outro lado, Raquel roubando ali os objetos, os ídolos da casa do seu pai, usando da mentira. Nós vemos essa cena do pecado exposto aqui no coração, na vida do homem, o tanto que é presente. E, queridos, em várias ocasiões nós percebemos isso. Apesar de estar ali na galeria da fé, apesar de vermos esses nossos patriarcas trilharem uma jornada seguindo as diretrizes do Senhor, eles não deixaram de ser pecadores. Por isso nós devemos lutar contra o pecado nas nossas vidas. Eu quero concluir então, queridos, dizendo o seguinte: Jacó foi aprendendo com o que sofreu nas mãos do seu sogro Labão seu sogro Labão sobre os malefícios do pecado, do engano oportunista, assim como foi vendo, o cumprimento da promessa divina de estender a descendência de Abraão, o que foi acontecendo através de poligamias e do concubinato de Jacó, que apesar de tolerado e perdoado por Deus, foi usado como recurso providencial para ampliação da descendência pactual. Sabe, o texto aqui, ele não nos serve como normativo para viver no pecado. Mas o texto nos mostra que apesar do pecado, nada pode frustrar os planos de Deus. Apesar de tudo isso, nada pode mudar as ações, o plano que Deus tem estabelecido. As condições necessárias para a manutenção deste projeto foram providas por Deus através da prosperidade, especialmente concedida ao patriarca de Israel, que voltou até Padã Arã, né, uma pessoa bem mais preparada para assumir a vocação dele vir uma descendência da qual veio o Messias, o Salvador. E a aplicação? O que podemos falar de uma aplicação para nós, para os nossos dias? Reconheça que Deus dirige, controla e usa toda a realidade e circunstâncias, até o coronavírus, até o momento que nós estamos vivendo, incluindo tudo na vida do seu povo, com o propósito final de ser honrado e glorificado em todas as coisas, especialmente através da proclamação consciente do louvor e da sua graça através da vida e dos lábios de um grupo de pessoas eleitas pelo soberano amor para viverem intensamente uma relação próxima, pactual com Deus, dos homens ao redor do mundo, ou do mundo ao redor. Sabe, queridos,
nós precisamos lembrar que Deus tem um plano na nossa vida e que nada pode mudar isso. Nem mesmo nós, com nossos acertos e desacertos, podemos mudar os planos de Deus. Se Ele tem algo como Ele tem, então vai seguir o seu rumo. Isso é maravilhoso, queridos, que nós reconheçamos que é Deus que dirige a nossa caminhada, o nosso passo, a nossa vida. Não desvie os olhos do Senhor. Não perca as oportunidades que Ele tem concedido a você. Nós estamos vivendo uma época tão difícil, mas se ficarmos focados apenas na dificuldade, nós esfriamos na fé. Nós devemos olhar para a mão bondosa, na mão providencial de Deus e perceber, assim como Jacó reconheceu, que é Deus que nos protege, que é Deus que controla, que é Deus que guia as nossas vidas. Meus amados, vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai, por esta noite. É que vimos a história dos teus filhos aqui e tiramos lições preciosas, como a mão providente do Senhor, como, ó Deus, a justiça do Senhor na vida daquele que planta e colhe, como Jacó, Labão. Nós vemos o pecado aqui tão presente na vida desses homens e mulheres do passado e presente na nossa vida. Mas, acima de tudo, nós reconhecemos que a nossa vida, ó Pai, ela não está à deriva. É o Senhor que está guiando os nossos passos. É o Senhor que está conduzindo o nosso caminhar. Nos abençoe nessa noite. Aplique essas verdades em nossos corações. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados. Apenas reforçando alguns avisos, né? Nós vamos voltar com nossos cultos presenciais, dia 6/9, nesse domingo. Lembrando a faixa etária, né? De 11 anos até 60 anos. Acima disso, vão ter que aguardar um pouquinho. E as crianças também. Os irmãos que têm acima de 60 anos, o terceiro domingo do mês de setembro, dia 20, nós vamos fazer às 9 horas da manhã um culto, né, para essa faixa etária. Então os outros não podem participar, somente o grupo dos irmãos mais experientes, 60 anos para cima, vão poder participar com a celebração da ceia pelo domingo de manhã, às 9 horas. E os outros cultos à noite, os irmãos deverão se inscrever, tanto aqui, pode colocar nos comentários, a gente coloca na lista, se você é de Jaboticabal e quer participar conosco, ou também em nosso WhatsApp lá, mandando o seu nome, tá bom? Estamos preparando a igreja para recebê-los, está corrida essa semana, estamos suando a camisa para servir melhor, para poder aí juntos adorar com segurança, né? Porque não adianta simplesmente sentar ali e pronto. Não, é necessário, então, se alimentar da palavra de Deus. Bom, uma coisa que o Gessé está aqui conosco. Gessé, Deus te abençoe, viu? Espero que a família esteja bem. Gessé ficou conosco um tempo aqui, né? As transmissões, elas vão continuar, tá bom? Então, os estudos de quinta-feira, semana que vem, nós vamos ter o estudo na igreja. Aí não precisa fazer a inscrição, porque geralmente o número é pequeno e a capacidade é ampla. Então, quinta-feira será na igreja, mas a transmissão vai continuar, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá bom? E também nos domingos, a transmissão continuará sendo feita, tá? No domingo de manhã e no domingo à noite. Na verdade, nós pretendemos até melhorar esse trabalho de transmissão. Eu acredito que isso é uma oportunidade de abençoar mais e mais vidas, né? Que estão aqui conosco, irmãos tão queridos aí de outras regiões e também daqui de Jaboticabal. Bom, queridos, Deus abençoe. Tenha uma excelente noite, né? Se puder, vai para o quintal um pouquinho, né? Eu sei que a fumaça, um cheiro talvez de fumaça está por aí espalhado, mas está um dia quente. Aproveita antes de dormir, louve a Deus pela vida que Ele tem te dado. Estamos aí caminhando para o final de mais uma semana, a primeira semana de setembro, mais abençoados por Deus. Isso é importante. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma excelente noite, uma noite maravilhosa, debaixo da graça e do poder do Senhor. Deus abençoe, querido. Tchau, tchau.